Vamos para a palavra de Deus, momento de adorar o Senhor e receber de Deus através da palavra de Deus. E hoje a palavra se encontra lá em Números 23:19, que diz assim: Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Eu vou ler novamente para vocês, para isso ficar bem guardado no coração de vocês. Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Amém? Se você crê nessa palavra, se você crê nessa promessa, você escreve aí no chatzinho: Deus cumpre as promessas dele. Amém, meu irmão, minha irmã? E aí, se você puder também, na sua casa, feche os seus olhos agora e vamos pedir para que o Senhor ele ministre os nossos corações através dessa palavra. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, te adoramos e te glorificamos, Pai. Exaltamos o teu santo nome porque o Senhor é um Deus santo, poderoso, glorioso e maravilhoso, Pai. Obrigado, Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela unção que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Senhor amado, mesmo de longe, continuamos louvando e exaltando o teu santo nome, Pai. E pedimos agora no nome santo de Jesus Cristo, Pai eterno, que o Senhor venha, Senhor amado, agora derramar da tua graça e da tua unção sobre as nossas vidas, Pai. E que a tua palavra, ela fale profundamente aos nossos corações e que teu amor, Senhor amado, ele realmente venha se manifestar em nossas vidas neste momento, Pai. É o que pedimos, te louvando e te exaltando, no santo e precioso nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus revela o seguinte, revela que Deus, ele não é como nós, seres humanos, né, como homens, que são mentirosos, que contam histórias, que promete, mas não cumpre, que fala que vai fazer, mas não faz, promete coisas que não dá para ser feita, né? A gente tem aí, né, vou dar um exemplo mais claro, né, com relação à nossa política. Não é aqui falando de política, mas é verdades políticas, né? O João Dória, quando ele assumiu a prefeitura de São Paulo, ele falou que a intenção dele era cumprir um mandato, né, um mandato só de prefeito de São Paulo, e ali se acabaria o ciclo dele, porque ele não era político, ele era gestor. Ele falou: eu sou gestor, eu não sou político. Né? Como bom político, no meio do caminho, ele saiu da prefeitura, deixou a prefeitura pro Bruno Covas e aí foi se candidatar a governador, tá ligado? E diz a lenda que ele vai se candidatar a presidente, ou seja, ele vai abandonou a prefeitura, vai abandonar o governo e vai se candidatar a presidente. Eu não sei se isso vai acontecer. Mas a gente não pode confiar em homens. A Bíblia fala: maldito é o homem que confia no homem. Porque o homem, ele volta atrás do que ele fala. Mas Deus não. Deus, ele, tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. Tudo aquilo que ele fala que vai fazer, ele faz. Porque Deus promete, porque Deus, ele não é homem para que ele minta. Ele sempre vai de encontro àquilo que ele falou. Se ele falou: olha, eu vou fazer isso, ele realmente vai fazer isso. Se ele promete algo, ele realmente vai cumprir isso. Por mais que o que às vezes Deus prometa possa vir a ser loucura, você fala: meu Deus do céu, não, isso nunca vai acontecer. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. A palavra de Deus, ela nos mostra isso de diversas maneiras, porque a palavra de Deus, ela mostra que o Senhor, ele cumpre tudo aquilo que ele fez, né? Nós lemos isso, obviamente, no Velho Testamento, mas observe o que Josué escreveu lá na palavra dele, lá no livro dele, né? Nas cartas dele. Olha o que está escrito em Josué 21:45. O Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. Olha só que forte, meu irmão, minha irmã. O Senhor, ele cumpriu todas as promessas. O Senhor, ele fez a promessa de tirar o povo da terra. O Senhor tirou o povo do Egito, da escravidão no Egito. O Senhor prometeu que daria comida e água. O Senhor deu comida e água. O Senhor prometeu que a roupa deles não estragaria, e isso realmente aconteceu. O Senhor prometeu que levariam eles até a Terra Prometida, e deu a Terra Prometida. E é muito louco que, se você ler a palavra de Deus, eu sei que você vai ler, quando você vê que eles chegam na Terra Prometida, a Terra Prometida já tinha sido tomada por outras pessoas. O primeiro desafio deles é Jericó, né? Que havia uma muralha enorme e tal, e o Senhor dá a vitória sobre Jericó, entendeu? Ou seja, tudo aquilo que Deus prometeu,
Deus ele cumpriu, porque Deus, né, nós lemos agora em Números 23, Deus não é homem para voltar atrás naquilo que ele falou. Se Deus falou, ele vai cumprir. Se Deus prometeu, ele vai. Ele falou assim, olha, eu vou fazer tal coisa, ele vai fazer. Nós, às vezes, nós ficamos meio assim, ai, mas será que as promessas vão acontecer? Será que as promessas não vão acontecer? Será que isso vai acontecer? Será que isso não vai acontecer? Às vezes pode parecer impossível. Eu vi que o meu tio Jorge, né, ele entrou aí na live. Meu tio Jorge é uma grande bênção. Deus usa meu tio Jorge poderosamente, mas nem sempre foi assim na vida dele. Ele teve um passado difícil, ele teve uma vida difícil. E eu me recordo que eu era bem jovem, bem jovem, e ele chegava de madrugada em casa, né? E eu dormia no quarto com a minha avó. E na cama da minha avó, do lado, tinha uma cadeira, né? Eu não sei por que ela era cadeira, mas tinha assim, um criado mudo, o telefone em uma cadeira. E ela fazia ele sentar naquela cadeira e ela levantava e ela dava um sermão de horas nele. Isso era de madrugada e eu dormindo, eu ia acordar cedo no outro dia para trabalhar e ela falando. E eu falava assim, ai, vó, deixa ele tem, eu não esqueço, ele tem 35, 36 anos e ele já sabe o que ele quer da vida dele. Ele não, meu tio Jorge, ele não abria a boca para minha avó. Ele ficava em silêncio e a minha avó falando, olha, Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus isso, Jesus aquilo. E tipo assim, no meu entendimento como ser humano, na minha ignorância como ser humano, eu entendi que é o seguinte, tipo assim, pô, mano, não adianta a minha avó falar, não vai mudar. Mas a minha avó, ela cria numa promessa que Deus tinha feito para ela, que um dia meu tio Jorge seria uma grande bênção. E assim aconteceu na vida dela. Ela viu a promessa do Senhor se cumprir. E o meu tio Jorge hoje, ele é uma grande bênção, entendeu? Ele se converteu e ele se entregou o coração dele, a vida dele a Jesus Cristo. E tipo assim, Deus abençoou poderosamente a vida dele, espiritualmente ele é firme com o Senhor, é ministro da palavra de Deus. Quer dizer, essa promessa se cumpriu, porque Deus falou, um dia o seu filho estará nos meus braços. E a promessa que Deus falou, o Senhor ele não é homem para mentir ou falar, não sei se vai dar, não deu certo. Não, ele foi lá e ele cumpriu. É muito louco isso. E eu quero trazer a memória para você, meu irmão, minha irmã, porque hoje Deus tem promessa para mim e para você. Hoje eu creio que Deus ele criou, ele preparou um plano para nós. E para nós recebermos esse plano, para nós entendermos essas promessas, nós precisamos voltar em algumas promessas que Deus lá atrás falou, olha, eu falei isso realmente aconteceu, entendeu? Para mostrar que Deus, ele cumpre as promessas que ele faz para nós. Porque Deus tem promessa, para mim e para você. Mas como que nós nos portamos diante dessa promessa que é o problema? Porque nós precisamos lembrar que uma promessa é algo que ainda não está nas nossas mãos. Amém? Uma promessa é uma esperança de que vamos receber alguma coisa, né? Sabe? Isso é uma verdade. Então nós precisamos ter sabedoria e entendimento para saber quais são essas promessas e como esperar essa promessa. Porque o lance da promessa está no esperar e entender e ter sabedoria para recebê-la em nome de Jesus. E então a gente vai voltar lá, né? O Jefferson leu Gênesis, eu também vou ler Gênesis, né? E tá lá em Gênesis 15, versículo 1 e 2, bem assim. Depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor, quem é o Senhor? Deus. O Senhor lhe disse, Abraão, não tenha medo. Olha só essa promessa. Eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Olha só, aqui nós temos duas promessas, amém? A proteção e a recompensa que o Senhor vai dar para Abraão. E ele continua assim, e aí Abraão respondeu, ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que eu tenho. É muito louca. Essa passagem, meu irmão, é muito louca. Deus ali, ele faz uma promessa para Abraão. Qual é a promessa que ele faz? Ele fala, mano, eu vou te proteger de todo o perigo. Se alguém tentar alguma coisa contra a sua vida, tá tentando contra a minha. E eu sou Deus e eu sou o Senhor Criador, eu sou o Senhor dos Senhores, e se alguém mexer com você, o pau vai fechar. É isso que Deus estava falando para Abraão. Era uma promessa poderosa. E olha só, além disso ele fala, e eu lhe darei uma grande recompensa. Ou seja, eu vou te dar um presente muito louco, né?
Sabe? É muito louco. Quando eu era criança, eu não sei se você já passou por isso, né? Seu pai sai de casa e aí ele vira e fala pra você assim: o que que você quer? Seu pai ou sua mãe? Geralmente era minha mãe, né? Minha mãe fazia muito disso. O que que você quer? Aí o seu coração se enche de dúvida: que será que eu quero? O que que eu vou pedir pra minha mãe? Eu e o Jefferson, né? A gente pedia assim: eu quero um brinquedo, tá ligado? A gente nunca falava, né? Eu quero um abraço quando a senhora voltar. Não, eu quero um brinquedo. E aí a minha mãe saía, né? E minha mãe sempre trazia uma comida, não trazia brinquedo, né? Mas, tipo assim, de vez em quando meu pai trazia. Meu pai, ele tinha uma coisa boa, né? Meu pai, quando um de nós ficava doente, ele trazia brinquedo. Acho que pra, tipo, confortar o nosso coração, né? Da doença. Pegava uma gripe, ficava com febre. Ele sempre trazia. Geralmente era um carrinho de ferro, alguma coisa parecida, pra dar uma alegrada na gente, né? Meu pai, ele tinha sempre muito. Ele teve 3 filhos, então ele sempre foi muito a favor da igualdade. Meu pai era meio comunista sem ele saber. E aí ele dava. Eu lembro que nos nossos aniversários ele comprava brinquedo para os 3, não era? Era meu aniversário, eu e meus irmãos ganhavam um presente. Era aniversário do meu irmão, de um dos meus irmãos, todos nós ganhávamos presentes. E aí ele trazia. Então, quer dizer, quando alguém fala que vai te trazer um presente, o seu coração automaticamente, o que que ele faz? Ele se enche de alegria. Você fala assim, puxa vida, eu vou ganhar um presente. É isso que eu quero. Todo mundo quer um presente, todo mundo quer um brinquedo, todo mundo quer um celular novo, quer uma roupa nova, né? Porque o presente é algo bom. Deus, ele fala assim para Abraão, eu te protegerei. Pô, isso já é o maior presente do mundo. Porque ter a proteção de Deus já é o grande presente que a gente recebe na nossa vida. Entendeu? Ele fala para Abraão, eu te darei proteção. Isso já é a mais. Mas o Senhor, a palavra fala que ele sempre entrega infinitamente mais do que aquilo que nós podemos imaginar. Então ele queria entregar mais nas nossas vidas. Então ele fala assim, ó, eu não somente te protegerei, mas eu também te darei uma recompensa, eu te darei um presente, eu te trarei algo bom para sua vida. Né? E você percebe nesse momento que o coração de Abraão ele não entende isso. Abraão ele não entende que Deus vai proteger e dar uma bênção para ele. Abraão entende o quê? Abraão entende que tipo assim ele não tem um filho. E ele fala assim: Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos, né? Tipo assim, mano, Deus fala que vai fazer uma recompensa, ele fala: mas eu não tenho filho, quem vai dar tudo vai ser meu. Quer dizer, o cara tá pensando na vida pós-morte, né? Você vê que Abraão nesse momento ele não tem muita sabedoria e muito entendimento para entender aquilo que Deus tá querendo entregar na vida dele. E isso às vezes a gente não entende, mas pode pôr a gente a perder. Entendeu? A gente precisa ser grato e entender. Amém, Senhor, que seja feita a sua vontade. Amém? Mas vamos continuar nesse texto, que esse texto é maravilhoso, porque o Senhor, ele promete muitas coisas para Abraão, mas Abraão não entende. Mas ali ele já prometeu 2 coisas. Ele prometeu proteção e ele prometeu uma grande recompensa para Abraão. Mas olha só o que está escrito no mesmo continuação de Gênesis 15, o versículo 3 e 4, diz bem assim: Tu não me destes filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro. Veja bem, ele fala, vou ler novamente: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Eliezer, né? É o nome do cara. Aí, é nesse momento que a gente começa a entender. Deus, ele tipo assim, ele fala para nós, pô, se o Senhor fala assim, eu vou te abençoar, você tem que esperar a bênção de Deus. Bênção é bênção. Qualquer coisa que vier de Deus é bom. Deus não fala assim, eu vou te amaldiçoar, vou pesar a minha mão sobre você, eu vou vou derramar as 10 pragas do Egito na sua vida. Deus não fala isso. Deus fala que ele vai abençoar. Se ele fala que ele vai te abençoar, você tem que simplesmente aguardar a bênção. E seja o que for a bênção que você vai receber, é bênção. E toda bênção é boa. Né? Eu não conheço uma pessoa que falou assim, olha, eu tive uma bênção que foi ruim. Então não foi uma bênção, foi uma maldição. Na verdade, isso é uma coisa meio que lógica. É só a gente parar um pouco para entender. Deus fala para Abraão, eu vou te proteger e vou te dar uma grande recompensa. Aí, Abraão, ele fica, mas eu não tenho filho. Aí depois Deus fala assim, o seu próprio filho será o seu herdeiro. Aí é uma coisa que na cabeça de Abraão explodiu, cara. Na cabeça de Abraão falou assim, buf, mano. Falei, mas como, mano? Até agora eu nunca tive filho.
né? A minha mulher, né, ela já tá na idade, já não tem mais idade para ganhar filho. Como assim, mano? Mano, como isso pode acontecer? A cabeça de Abraão explodiu diante daquela promessa. Por quê? Porque naturalmente, biologicamente falando, a mulher dele não podia ter filho. A ciência mostrava para ele que a mulher dele não podia ter filho. O mundo, a sociedade falava, mano, a sua mulher não pode ter filho. E ele falou, mano, e agora? O que eu faço? Deus falou que tem isso para minha vida. E agora como? Peraí, eu não estou entendendo, né? Aí olha só, aí a cabeça de Abraão já estava assim a milhão. E olha só que Deus fala na continuação desse texto. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será este o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Aqui, irmãos, nessa passagem tem. Nossa, ela é tremenda, ela é maravilhosa. Por quê? Porque nós temos aí uma confirmação de uma promessa, né? E nós temos uma coisa realmente impossível. Olha que ele fala assim: a descendência de Abraão. Abraão não tinha um filho, não tinha nenhum filho, não tinha nada. E aí Deus fala para ele assim: a sua descendência será maior que o número das estrelas do céu. Se você vai no interior de São Paulo, né, no interiorzão, onde não tem poluição, lá no sítiozão, onde tipo não tem nada, só tem mato, boi, vaca, porco, só tem galinhas, essas coisas. À noite você olha para o céu assim, irmãos, é um manto de estrela, cara. É muito louco. É um manto, não é? É que eu sou de São Paulo, né? Quem mora em cidade grande não consegue enxergar isso. Até mesmo quando você vai pra praia, você não vê. Você vê um céu estrelado, aí você vê um monte de estrelinha. Mas se você vai pro interiorzão, mano, é uma faixa de estrela, assim. É uma faixa, é um negócio. Se vira e fala, meu, é muita estrela que tem no céu, cara. É muita estrela. Entendeu? A gente não consegue ver porque aqui tem a poluição atrapalha e tal, e impede você de ver as estrelas. No tempo de Abraão não tinha poluição, porque não tinha, né, as tecnologias, maquinário, carro, essas coisas. Então Deus tira ele para fora e fala assim: Abraão, olha para o céu. Aí Abraão olha, ele falou: tá vendo as estrelas? E ele viu aquele mar de estrelas, ele viu aquela multidão de estrelas. Aí Deus fala assim: pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão, quantos filhos ele tinha? Nenhum. Qual a esperança dele ter filho? Nenhuma. Aí ele ficou só com a promessa de Deus. E aí vem a parte que nesse momento Abraão foi firmeza. Ele fala assim, Abraão fala: Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Olha só, um ato que nós temos que ter quando nós temos uma promessa, o primeiro ato é o ato de confiar, é o ato de ter fé, acreditar que Deus pode realmente fazer um milagre nas nossas vidas. Deus pode entregar o milagre para nós. Deus pode fazer algo impossível para nós. Às vezes nós não recebemos a nossa promessa porque nós não temos fé, porque nós não acreditamos, porque a gente fala assim: ah, tá bom. Tá bom, abraça que vai acontecer isso na minha vida. Imagine que Deus chegue hoje para você e fale assim: olha, eu tô abrindo uma porta de emprego para você. Você fala o quê? Amém, glória a Deus. Ah, eu vou ser. E a porta de emprego que eu tô abrindo para você é a seguinte porta: eu estou fazendo você ser o novo CEO, presidente da Microsoft, né? Que é uma das empresas mais ricas do mundo. A primeira coisa que você faz é assim: tá bom, tá, conta outra. É impossível, cara. Um cara que é dono da Microsoft é o Bill Gates. O cara nunca vai abrir mão disso. Mas peraí, quem está falando isso? É o Bill Gates ou quem está falando isso é Deus? Quem é mais poderoso? O Bill Gates, dono da Microsoft, ou Deus, o criador dos céus e da terra? E criador também do Bill Gates. Quem é que está falando isso para você? É Deus. Então, se Deus prometeu algo para você, tenha fé, acredite, confie, por mais que a promessa seja algo impossível. Eu sei que é muito difícil a gente acreditar numa promessa quando nós estamos vivendo um tempo difícil. Eu sei que é muito difícil, a Bíblia fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mano, mas essa noite que parece que ela não vai acabar nunca, né? Parece que o negócio não vai passar nunca. Parece que não vai chegar nunca às 6, 7 horas da manhã.
Parece que dá 2 horas da manhã, você olha assim, daqui a pouco dá 2h05. Mas parece que de 2 da manhã a 2h05 se passaram 40 horas e as coisas não passam. Mas por quê? Porque o nosso coração está ansioso, porque a nossa mente está envolvida na preocupação. A gente não consegue absorver, entendeu? A promessa de Deus. Então a gente fica numa noite de choro prolongada, a noite ela fica prolongada. A gente não descansa. Porque a gente não confia, porque a gente não tem fé, porque a gente não acredita. E olha só que louco, ele fala assim, Abraão creu em Deus. Por ele ter crido no Senhor, por ele ter acreditado, por ele ter depositado fé no Senhor, entendeu? O Senhor o aceitou. E o Senhor falou, eu vou derramar bênção sobre a sua vida, porque você é merecedor, porque você merece as bênçãos que eu tenho para você. Amém, meu irmão, minha irmã? Agora vem o momento de você refletir. Primeiro ponto que você precisa entender: confie em Deus. Acredite no Senhor. Porque se Ele tem uma promessa, Ele vai cumprir. Deus não é homem para voltar atrás. Mas olha só que a gente, obviamente, vai dar um salto, porque a gente vai tentar dar uma resumida nessa história. Mas então vamos lá para Gênesis capítulo 16, versículo de número 1, que é um livro depois, que diz assim: Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abraão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai. Irmãos, é até meio tipo desconcertante. Olha só, ela fala, tenha relação com a minha escrava, né? Aí ela fala assim, porque talvez, assim por meio dela eu possa ter filhos. Talvez eu possa ter filhos. Como que ela vai ter filho por meio da escrava? A escrava que teve filho, não foi ela. Entendeu? Foi a escrava que teve filho, não foi ela. Foi a escrava que gerou o filho e não seria ela. E o pior disso tudo é que Abraão abraçou a ideia. Mas espera aí, Deus não tinha feito uma promessa para ele? Veja bem, Abraão, qual era a condição dele? Ele era uma pessoa abençoada, ele era uma pessoa abençoada. A palavra de Deus fala que quando ele começa a andar com Deus, Deus começa a prosperar ele poderosamente. Ele se torna um homem muito próspero. Tudo que ele faz é próspero, onde ele toca, cresce. Se ele planta manga, dá as melhores mangas. Se ele planta morango, dá os melhores morangos. Se ele pega uma vaca, né, e um boi reprodutor, a vaca tem não sei quantos bezerros, e dá bezerro, e dá leite. As coisas de Abraão prosperam demais. Então ele se torna um homem muito próspero, um homem muito, muito rico, muito poderoso financeiramente. E chega um determinado momento na vida dele que Deus fala assim, mano, eu vou te proteger, eu vou te guardar. Então, ele fala, mano, ele é uma pessoa que ele é próspera, ele é bem sucedida e ele tem o melhor seguro de vida do mundo. Ele se afiliou à melhor seguradora do mundo que chama Deus. E aí, mesmo assim, ele é triste porque ele não pode ter filhos. A primeira ideia dele é o seguinte, deixar tudo que ele tem para o filho de um empregado. Né? Por quê? Porque essa era a lógica que o mundo trazia para ele. Aí Deus fala assim, ó, olha para os céus, né? A sua descendência será como as estrelas, tal. E ele olha e fala, é muito filho, mas eu não posso ter filho. E ele chega até a esposa dele e fala, mas Deus falou para a gente fazer isso. Aí a mulher dele, ela não olha para Deus. Sarai, né? Aqui é chamada de Sarai, mas depois ela é Sara. Sarai, ela não olha para Deus, ela olha para as circunstâncias. Quando eu era jovem na igreja, tinha uma música que dizia assim, eu não olho para as circunstâncias, eu olho para o seu amor. Era um louvor que tinha. Se você olhar para as circunstâncias vai dizer não. Tem um louvor, se não me falha a memória, né? Acho que é do Toque no Altar, ou do Davi Sasser, é um desses caras que fala que é o Deus de promessas, né? Ele fala... eu esqueci a parte do louvor que fala. Eu não sei o louvor inteiro. Mas ele fala que, tipo assim, que a gente não pode olhar para as circunstâncias. A gente não pode olhar para a situação. Entendeu? Se a gente for olhar, o negócio é não. O negócio é não. Se você olhar para o mundo ele não tem bênção para sua vida. O mundo ele só tem destruição para sua vida. Se você parar para pensar, eu paro para pensar, tipo assim, mano, quando é que será que vai acabar essa história de coronavírus? Né? A ciência...
testa uma vacina, diz a ciência que já tem a cura, mas ela precisa passar pela fase de teste. E a fase de teste da vacina para o coronavírus, ela dura no mínimo um ano e meio. Entendeu? Quer dizer, se eu for esperar... Ah, obrigado, a minha esposa é uma bênção, cara. Ela colocou quando tudo diz que não, né? Quando tudo diz que não. Todo mundo fala que não. A ciência fala que a vacina, para ela poder dar certo, ela tem que ser um ano e meio de testes. Para depois de um ano, entendeu? Ela poder ser executada. Ou seja, nós, para sairmos dessa quarentena, a quarentena ela tinha que durar basicamente 2 anos e meio. Não há emprego que sustente 2 anos e meio. Em 2 anos e meio, o ser humano ele já morreu de fome. Então, quer dizer, o atual cenário mundial é não, estamos reféns de o vírus e não tem cura para ele. Por pelo menos 2 anos e meio. Mas o que Deus fala para mim e para você, meu irmão, minha irmã? Que precisamos confiar nele. Que precisamos acreditar nele, precisamos confiar nas promessas que ele tem para nós, porque o Senhor tem promessa para a nossa vida, o Senhor tem promessa para o nosso coração. Essa é uma realidade para a nossa vida. Agora, nós podemos ser quem? Nós podemos ser aquele Abraão que confiou, ou nós podemos ser o Abraão que abraçou a ideia, falando a verdade, que abraçou a ideia imbecil da mulher dele. Essa foi a verdade. Não tô falando que a mulher dele é imbecil. Tô falando que a ideia dela foi imbecil. Entendeu? A ideia dela foi imbecil demais. Entendeu? A ideia dela não fez sentido. E olha só que a palavra de Deus, quando a gente costuma seguir esse tipo de raciocínio. 1 Coríntios 3, 19 diz bem assim: pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Olha só, eu até deixei gravada essa parte. Como dizem as escrituras sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas. E também, o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Ou seja, quando a gente pega uma ideia e a gente coloca a sabedoria humana dentro dela, a gente geralmente faz algum tipo de besteira. E foi o que aconteceu com Sara. Deus tinha uma promessa. Em vez dela ficar firme na promessa, em vez de ela olhar para a promessa de Deus, em vez de ela olhar para Deus, não somente ela, mas também Abraão, que concordou com ela, entendeu? Ela não. Ela prefere recorrer à sabedoria humana. Aí ela tenta dar aquilo que mundialmente é conhecido como jeitinho brasileiro. Aí ela fala assim, pô, eu tenho uma escrava, eu não posso ter filho, eu sou velha, eu sou muximbenta, mano, aqui nada funciona mais. Eu já tô velha. Entendeu? Filho vai ser difícil você ter. Eu sou muito velha pra ter filho. Mas a minha escrava é nova. Ela é jovem. Entendeu? Então é o seguinte, você vai lá, pega ela e tá tudo certo. Aí eu vou ter um filho através dela. Mas como isso vai acontecer, meu irmão, minha irmã? Sara é Sara. Agar é Agar. Isaac Newton falou uma coisa assim: 2 corpos não conseguem estar no mesmo espaço. Não existe isso. Então vamos entender: Sara é Sara, Agar é Agar. Quem ia ter filho era Agar, não era Sara, não tinha nada a ver com ela. Mas ela pegou a sabedoria humana e colocou nisso, para que pudesse trazer conforto, né? Nós lemos a semana passada, né, Provérbios que diz que existem caminhos que parecem bons, mas levam à destruição. Sara, talvez ela não entendesse esse provérbio, porque talvez nem existisse no tempo dela, mas é uma prova de que isso realmente pode acontecer. Ela teve Deus tinha uma promessa, veja bem, Deus tem uma promessa, a promessa de Deus está aqui. Mas Sara, ela tem uma ideia, ela busca o que? A sabedoria humana, da qual nós lemos agora em 1 Coríntios 3, 19 e 20, que é loucura para Deus. Deus fala, mano, os caras que acham que sabem nada, eles não sabem absolutamente nada. Quem sabe de tudo sou eu. E olha só o que acontece com essa ideia dela. Na continuação do texto, né, de Gênesis 16, fala bem assim: assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, olha só, meu irmão, minha irmã,
Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Meu irmão, minha irmã, se Deus tem uma promessa para você, presta bastante atenção. Se Deus tem uma promessa para você, não vá em conselhos humanos. Tem um ditado no mundo que fala assim, que conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia. Então a gente precisa saber de quem a gente está recebendo o conselho, saber de quem vem a ideia. Deus Criador, Deus o soberano, Deus onipotente, onipresente, onisciente, Deus, Senhor dos senhores, falou que daria um filho para Abraão. Então, a partir do momento que Sara tenta burlar essa palavra de Deus, ela tira Deus do circuito. Ela fala, não, então tudo bem, se Deus quer que a gente tenha um filho, não tem problema. Agar pode ter um filho, vai ser filho seu. Mas não vai ser filho do nosso casamento. Não vai ser fruto do nosso casamento. Não vai ser fruto de uma bênção para as nossas vidas. Isso que Sara não entendeu. Foi esse tipo de planejamento que Sara não fez. E quando Agar fica grávida, o que acontece com ela? Ela começa a se crescer. E a Bíblia fala que ela começa a olhar com desprezo para Sara, né? E aí Sara começa a ficar triste. Sara começa a falar, mas puxa vida, né? Não, mas não. Sabe por quê? Sabe por que Sara acabou pagando esse preço? Porque ela seguiu a filosofia humana. Ela seguiu a sabedoria humana. Ela seguiu conceitos dados por homens. Eu sempre falo isso pro povo da minha igreja e eu quero falar isso para você também e também novamente pro povo da minha igreja. A nossa referência espiritual sempre tem que ser Jesus Cristo. Eu sou um cristão. Eu não sou crente. Porque crente todo mundo é, porque todo mundo acredita em alguma coisa. Todo mundo acredita em alguma coisa. Então eu não sou crente. Entendeu? Eu não sou batista. Eu não sou assembleiano. Eu não sou presbiteriano. Eu não sou metodista. Eu não sou neopentecostal. Eu não sou ierrudiano. Eu sou cristão. Por quê? Porque a minha base é Jesus Cristo. E tudo que Cristo fala para mim, tudo que Cristo deixou para mim, é isso que eu vou seguir. Agora, se você é cristão, eu quero te fazer um desafio. Escreve aí no chat, eu sou cristão. Se você é mulher, você escreve, eu sou cristã, obviamente. Mas se você serve a Cristo, você vai escrever aí, eu sou cristão. Você não vai escrever, eu sou assembleiano, eu sou presbiteriano. Tem alguns que falam, eu sou calvinista, eu sou armenianista, eu sou adventista. Não. Nós somos cristãos, porque a minha base é Jesus Cristo, né? A minha verdade, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, todo aquele que segue a Cristo tem a capacidade de dizer, eu sou cristão. Né? Essa é uma verdade. Sara, se ela tivesse esse entendimento, obviamente que Cristo não existia naquele tempo, mas Sara, se ela tivesse esse entendimento, se ela tivesse esse conceito na cabeça dela, ela não teria feito isso que ela fez. Porque é por ela ter feito isso que ela causou um grande problema para ela. E eu vou falar mais ainda. Ela causou um grande problema para a nação de Israel. Porque hoje, né, para você depois que vai ler a Bíblia, que eu tenho certeza que você vai fazer isso na sua casa, porque você é um cristão e você gosta de ler a Bíblia, você vai ler que é o seguinte, né? Sara, por ter esse ato dela, criou a maior guerra mundial do mundo, cara. Que se estende há anos, cara. Que é a guerra da Palestina com Israel. Por quê? Porque quando Agar tem um filho, né, que é Ismael, Ismael tem uma vertente, e Ismael, ele começa a criar a nação palestina. Entendeu? E aí a nação palestina hoje, ela reivindica a terra prometida, porque fala, a terra de Abraão é terra também do nosso pai. E é mó treta entre os dois. Por conta da burrice de Sara. Sara foi seguir a ideia, entendeu? Do mundo, né? E aí é o que aconteceu com ela. Entendeu? Então, meu irmão, minha irmã, entenda. Coloque isso no seu coração. Quando Deus faz uma promessa, é Ele que fez uma promessa.
E é essa promessa que vai ser cumprida na sua vida. Não vai ser algo tipo assim que você vai fazer. Deixe Deus fazer. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus agir. Porque Deus quer entregar uma promessa nas nossas vidas, nos nossos corações. Mas para isso a gente precisa estar com Ele. E viver com Ele. E mergulhar na sabedoria dEle, não na nossa. O mundo vai nos dar. Posso falar, ó, o mundo não achou a cura do coronavírus, mas você, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, você pode ser curado. Você pode ser guardado, você pode ser liberto. O mundo fala que você tem que usar máscara, tem que passar álcool gel, tem que fazer um verdadeiro ritual para entrar dentro da sua casa para que o vírus não entre. Mas se o poder do Espírito Santo estiver sobre a sua vida, você pode não pegar. Basta você acreditar, basta você confiar. O tempo que Abraão confiou em Deus, a promessa ficou viva no coração dele. Quando Sara dá aquela ideia que ele concorda, ele cria um problema para ele mesmo. Na continuidade desse texto você vai ver, porque eles começam a discutir, começam a brigar para ver de quem é a culpa. Porque Agar ficou grávida. E a Sara joga a culpa nele, ele joga a culpa nela, e assim aí, quer dizer, ele acabou tendo um problema porque ele não confiou mais na promessa de Deus. A promessa era de quem? A promessa era de Sara? Não. A promessa era de Agar? Não. A promessa era de Deus. Deus tem promessa para você, meu irmão, minha irmã. Se você manter os seus olhos fixos nessa promessa, você vai receber a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Porque é isso que Deus quer para você. E aí o coração de Abraão, você vai entender agora, e eu quero ler esse texto com você, o coração de Abraão voltou para Deus. E olha só o que aconteceu. Gênesis 18, né? 2 capítulos adiante. O Senhor Deus apareceu a Abraão nos bosques sagrados de Manre. Era a hora mais quente do dia, e Abraão estava sentado na estrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens. Desculpa, meu irmão, perdi aqui. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correndo ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Deus estava voltando o coração. Abraão estava voltando o coração dele para Deus. E assim continuou: Vou mandar trazer água para lavarem os pés, e depois os senhores descansarão aqui, debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, deixe que eu os sirva. E eles responderam: Está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: Depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. E continua. Em seguida ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes ali debaixo da árvore. E ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? É muito louco, porque depois desse erro de Abraão, né, só para vocês terem uma ideia, Ismael cresceu, Ismael ficou forte, e por muito tempo isso foi uma treta entre ele e Sara, tal. Na verdade, por culpa de Sara, né? Vocês bem sabem disso. Mas Abraão, ele ainda mantinha os olhos deles voltados para o Senhor. E aí o que acontece? Ele vê aqueles homens chegando, ele entende que aqueles são anjos do Senhor. E ali ele, tipo assim, ele naquele exato momento, ele volta o coração novamente dele para Deus, ele se prostra e glorifica e exalta o nome do Senhor. Porque Deus tinha promessa para a vida dele e ele sabia disso. Entendeu? E era momento dele receber a promessa. Então ele prepara ali, ele traz água, ele põe os caras num conforto, traz comida, abençoa a vida deles. E olha só na continuação do texto o que acontece. É bem legal. Então eles perguntaram: Onde está Sara, sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: No ano que vem eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época Sara, não Agar, não o filho de Eliezer, não a esposa de Eliezer, não as filhas de Ló, não uma sobrinha de Abraão, Sara, esposa de Abraão, a sua mulher terá um filho. Sara estava atrás dele na entrada da barraca, escutando a conversa. Amém? Eu não vou ler porque o texto ainda é muito, muito prolongado e, tipo assim, eu vou acabar pregando até amanhã de manhã. Então é o seguinte,
Se você ler na continuação do texto, e eu sei que você vai ler, porque você é uma pessoa que gosta de ler a palavra de Deus, ele fala assim, mano, diz que ela deu uma risada, né? Aí o anjo fala assim, por que você tá rindo? Né? Ele ainda fala, para Deus não existe impossível. Aí ela, tipo, eu não ri. Ela meteu um, tipo, eu não ri. Não, você riu sim, ele fala. Mas você vai ter um filho. Porque Deus tinha uma promessa. E você pode perceber, se você lê na sua casa, e eu creio que você vai ler, mesmo assim Sara não acreditou, né? Deus havia prometido para Abraão. Abraão fala para ela tem uma ideia imbecil, ela faz a mulher, a concubina, a escrava dela ter filho com Abraão. Aí esse filho causa um problema de divisão no casamento. Há uma confusão, há uma tristeza já generalizada por conta da ignorância dela. Abraão vê os anjos do Senhor vindo, prepara as coisas, ele fala, Sara, tem 3 anjos do Senhor aí fora. E mesmo assim ela não acredita. Mesmo assim ela não confia. Aí você deve estar pensando aí na sua cara, nossa, mano, como Sara é norpa. Ai, mano, como Sara é zoada. Nossa, não acredito. Quem é essa? Que Sara que é essa? Pelo amor de Deus. Você deve estar pensando isso. Mas eu posso te fazer uma pergunta? Quantas promessas Deus já fez para sua vida e você também não fez como Sara? Ou você seguiu o conselho de homens, ou você deu risada e você não acreditou. Quantas vezes isso aconteceu na sua vida? Seja sincero com você mesmo, minha irmã, meu irmão. Seja sincero na sua vida. Porque às vezes a gente vira e fala assim, não, mano, eu não acredito. Ah, não, é verdade. Nossa, é muito fácil quando a gente aponta para os outros, mas o mais difícil é quando a gente aponta para nós mesmos. Jesus fala, antes de você tirar o cisco, que é uma coisinha pequenininha do olho do seu irmão, tira a trave que está dentro do seu olho. Quantas vezes Deus já não fez promessa e você também já não deu risada como Sara riu? Você não acreditou como Sara não acreditou? Ou você já tentou seguir conselhos de homens, de especialistas, da ciência? Porque o impossível é impossível. Isso é uma realidade. Deus ele fala assim que ele tem promessas e ele vai agir aonde? No possível? Não, Deus não age no possível, porque o possível você já age. Essa é uma verdade. Se você trabalha, você vai numa concessionária, você olha um carro, você tem um nome bom, você tem crédito na praça, você vai lá e compra esse carro, não foi Deus que agiu. Não foi Deus que te deu o carro. Foi o seu nome, foi o seu crédito, foi sua honestidade. Isso é o possível. Se você estuda, se você é um bom profissional, se tudo que você faz tem excelência, porque você é uma pessoa caprichosa, e aí você arruma um emprego que você ganhe bem, não foi Deus que agiu. Foi você que conseguiu, porque isso é possível. Deus, ele age no impossível, nas coisas que não estão para acontecer. Sabe o que é o impossível? É a cura do coronavírus. Você pegou o coronavírus e o médico falou assim, olha, é provável que essa pessoa vai morrer, vai dormir agora e não vai acordar amanhã. Mas você acorda amanhã são, livre dessa doença. Isso é impossível. Isso é impossível. Deus, ele age no impossível. Deus ele age na nossa vida no impossível. É por isso que precisamos crer. Não age no possível, porque o possível é possível, meu irmão, minha irmã. Tá com dor de cabeça? Tomou Doril, a dor sumiu. Foi Deus que tirou a dor? Não, foi o Doril. Foi o efeito do remédio. Essa é a verdade. Você tá com fome, você vai lá e come? Você comeu, a comida é possível, estava lá na sua frente, isso é natural. Agora, Deus ele age aonde? Deus age no impossível, meu irmão, minha irmã. Deus ele trabalha no impossível na nossa vida. E as promessas do Senhor são promessas impossíveis. Abraão não tinha filhos e Deus manda ele contar as estrelas, porque fala, essa vai ser a sua descendência. E Abraão não tinha um filho para ele poder entender isso. Se Abraão tivesse 2 filhos, ele podia falar, vai ser por causa daquele filho ali. Não, eu acho que vai ser esse aqui. Esse aqui vai ser o abençoado. Isaac pode falar, Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Ele falou, Esaú vai ser o mais firmeza. Não, acho que Jacó vai ser abençoado, né? Mas Abraão não tinha filho nenhum, entendeu? Abraão não tinha filho. E quando Deus faz uma promessa que vai entregar algo, é algo impossível, porque Abraão não tinha filho, a mulher dele já era velha. Ele falou, mano, e agora? Deus vai agir no impossível. Então, meu irmão, minha irmã, quando você pensar numa promessa de Deus, apenas confie, acredite e olhe para a promessa, não olhe para as circunstâncias, né? Como já foi, me ajudaram aí. Quando o mundo disser que não, entenda que você está vivendo o impossível de Deus.
A minha avó, quando o meu tio Jorge chegava em casa, no meu olhar, no meu pensamento, no meu olhar, no pensamento da minha mãe, no pensamento dos meus irmãos que morávamos juntos com ele, no pensamento até talvez do meu tio Jorge, no pensamento da minha tia Leoná, irmã dele, do meu tio Léo, do meu tio Paulinho, havia um pensamento assim: é impossível o Jorge se converter. É impossível. Mas no pensamento da minha avó era o seguinte: eu sirvo um Deus do impossível. E se Deus me deu essa promessa, Ele vai cumprir. Era a única pessoa. Eu vou falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Isso é um testemunho que não é o meu testemunho, é o testemunho do meu tio. Se você quiser, fale com ele e ele vai confirmar o que eu estou falando para você. A única pessoa que creu na promessa de Deus foi a minha avó. E Deus cumpriu essa promessa. Porque nós já lemos, porque Deus não é homem para mentir. E Deus não mentiu, Deus cumpriu. Porque Ele é um Deus que cumpre as promessas dele em nossas vidas. Essa é uma realidade. Então, se Deus cumpriu, falou que vai fazer, é porque Ele vai fazer. Mas é impossível, Jean. Mas Deus vai fazer. Porque Deus vai cumprir a promessa dele. Porque Ele é um Deus de promessa. Ele é um Deus de aliança. Deus não é homem para que venha mentir. Amém, minha irmã? Citei aqui a música dos caras. Deus de promessa. Chama Deus de promessa a música, cara. É a verdade, cara. Essa é uma realidade para mim e para você, minha irmã, meu irmão. Né? E olha só. Gênesis 21, do 1 ao 3, diz bem assim: de acordo com a sua promessa. Promessa de quem? Promessa de Deus. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado e Abraão pôs o nome dele de Isaque. Amém? Deus prometeu e Deus cumpriu. Deus promete, Deus cumpre. Precisamos entender isso para a nossa vida. Não se desvie os seus olhos. E eu posso falar que essa lição foi muito forte para a vida de Abraão. Porque mais para frente, eu sei que você vai ler isso na palavra, porque vai despertar uma curiosidade no seu coração, Deus pede Isaque como sacrifício. E aí você vê que nesse tempo, Abraão ele não hesita em sacrificar Isaque. Porque dali então, quando Isaac nasce, Abraão começa a entender as promessas de Deus e fala: não, a promessa de Deus ela é viva, então isso vai acontecer. Então isso realmente aconteceu. E aí ele leva Isaac para o monte, né, amarra Isaac, né, afia o punhal, fala: vou sacrificar meu filho. Aí o anjo do Senhor segura a mão dele, né, e Deus fala assim: os seus descendentes, se você ler na palavra, diz: seus descendentes serão como a areia do mar e como as estrelas do céu, como eu já havia dito. Porque Abraão sabia que a promessa de Deus, ela não queria falhar. E aí voltamos lá em Josué, que está escrito em Josué. Eu vou ser obrigado a abrir para você novamente Josué, para você poder entender isso que eu acabei de falar. Porque isso não tem como não ser forte na sua vida, em nome de Jesus. Olha o que Josué falou. Josué, descendente de Abraão. O Senhor cumpriu todas as promessas que havia feito ao povo de Israel. Deus cumpriu, irmão, a promessa. Deus cumpriu, porque Deus é Deus. Deus não é homem para mentir. Deus cumpriu a promessa dele para as nossas vidas. E Deus vai cumprir as promessas que ele tem para você. Amém, meu irmão, minha irmã? Eu quero finalizar essa palavra com uma passagem, porque nós lemos só o Velho Testamento, mas vamos ver o que Deus fala para nós lá no Novo Testamento. E ele fala lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23, que diz assim: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, a fé que nós vivemos, a fé em Cristo Jesus, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Amém? Se hoje os tempos são difíceis, se hoje há dificuldade, se hoje é complicado, se hoje é muita treta passar por tudo que nós estamos passando, confie em Deus. Acredite no Senhor. Acredite que Deus ele pode fazer um grande milagre e vai fazer maravilhas na sua vida. Por quê? Porque ele cumprirá todas as suas promessas. E a maior promessa que Deus tem para mim e para você, meu irmão, minha irmã, que somos cristãos, é a volta de Cristo. Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. Eu não sei se ele volta essa madrugada, eu não sei se ele volta daqui a 1 ano, eu não sei se ele volta daqui 10 anos, eu não sei se eu vou ver a volta dele enquanto eu estiver vivo, mas uma certeza eu tenho na minha vida, ele vai voltar.
E eu vou falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Se você perguntar assim, Jean, o mundo vai melhorar? Eu vou falar não para você. O mundo não vai melhorar. A tendência no mundo é piorar. Mas se você falar assim, perguntar para mim assim, mas Jean, como eu posso ter esperança? Por mais que o mundo possa te dizer coisas negativas, por mais que tudo diga que não, Deus está dizendo sim para você, porque Deus vai te guardar diante de tudo isso. Então, você quer manter os olhos em alguém? Mantenha os olhos no Senhor, porque Ele sim vai cumprir as promessas na sua vida, porque Ele não é homem para mentir. Se você precisa colocar alguém no seu coração, coloque o Senhor. Coloque o Senhor, porque o Senhor tem promessas para a sua vida. Porque Deus é um Deus do impossível. E grandes milagres Ele tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? Vamos crer nisso. Vamos confiar nisso. Entendeu? Porque o Senhor tem milagres para a nossa vida. O Senhor tem o poder do Espírito Santo sobre nós nesse dia. E se Deus tem uma promessa para você, você pode ter certeza. Ele vai cumprir em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus para a sua vida. E que Deus abençoe você poderosamente no dia de hoje, em nome de Jesus.